Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Que bom, estamos juntos novamente. Vamos então dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que nós estamos iniciando hoje o capítulo 13 do Evangelho, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Esse é um capítulo valioso, extraordinário para o nosso enriquecimento. Por que eu digo isso em destaque? Porque nós aprendemos antes sobre a caridade, o exercício do amor ao próximo. Aqui neste capítulo existem várias passagens que nós vamos analisar uma a uma, onde Jesus, através dos ensinamentos deixados nos evangelhos, nos ensina como praticar essa caridade, como nós devemos colocar em ação o sentimento do amor, que ele já nos orientou sobre a importância desse sentimento para que extrapole, irradie em nós, passando da nossa intimidade para o nosso próximo. E a caridade é o exercício do amor, a prática, o amor em ação, como dizem os nossos amigos, nossos colegas estudiosos nesse sentido. E o primeiro item que nós vamos analisar aqui hoje é fazer o bem sem ostentação. Ou dificuldade, né? Para nós, muitos de nós, que dificuldade em fazer o bem sem ostentação. Nossa, mas ninguém vai ficar sabendo do que eu fiz, ninguém vai ficar sabendo daquela cesta básica que eu entreguei, daquela ajuda que eu fiz para o meu vizinho, ninguém vai ficar sabendo. Justamente isso, Jesus nos ensina aqui. A caridade sendo efetivada, o amor em ação, sem ostentação. É maravilhoso compreender esse ensinamento de Jesus. E nós vamos saber por quê. Por que Jesus então nos ensina que a caridade deve ser realizada sem ostentação, sem alarde, sem barulho, né? Para que os outros não saibam. Vamos entender aqui. Ele deu esse valioso ensinamento nessa passagem que nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmolas, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Olha que interessante e valioso ensinamento, porque até mesmo na prática da caridade, do exercício do amor ao próximo, é necessário ter prudência, é necessário seguir algumas precauções para que ela seja efetivamente cumprida e que o seu resultado esperado seja alcançado. Quando Jesus diz aqui para que façamos a caridade e não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas, olha só o termo severo que Jesus utiliza aqui nesse ensinamento. Severo, mas com amor, no sentido de ensinar. Porque muitos agem com hipocrisia. Muitos buscam praticar a caridade, ou seja,
fazer algo para aquele que está necessitado, mas espera que os outros vejam, espera que a recompensa seja imediata. Que recompensa é essa? A recompensa da gratidão, espera que a pessoa agradeça, que ela se sinta tão agradecido pela ajuda que recebeu, né? Então aquele que fez a caridade, muitas vezes que age assim, age de maneira equivocada, porque espera uma recompensa imediata do que fez, aos olhos daquele que recebeu e aos olhos daqueles que estão testemunhando, que estão vendo. Nossa, né? Como aquela pessoa é caridosa, que sentimento no coração que ela tem de ajudar aquela pessoa, aquele outro que estava em necessidade. Olha só, por que Jesus nos ensina isso? Porque aquele que age dessa maneira, esperando recompensa por aquilo que fez, pelo bem que fez, esperando alarde e palmas daqueles que estão presenciando o bem que foi feito, aquele que age assim, na verdade, ele está fazendo algo não para ajudar aquele que está necessitado, mas por esperar a recompensa dos outros, ou seja, para que o seu ego, para que o seu orgulho seja recompensado. Então assim nós entendemos porque Jesus nos ensinou que na prática da caridade não deve haver ostentação, alarde, burburinho, ficar falando o que fez, mas fazer a caridade para levar o conforto ao outro. Esse é o objetivo da ajuda ao próximo e não a satisfação pessoal. Mas Jesus diz aqui que quando nós agimos dessa maneira, com essa prudência, esse cuidado, né, e não buscar a recompensa aqui daqueles que estão testemunhando, que possam testemunhar aquele ato de bondade, nós vamos receber com certeza a recompensa do Criador. Não tenham dúvidas em relação a isso. Mas nós não podemos também agir assim, esperando que venha a recompensa do Criador lá na frente. Ela virá, não tenha dúvida, mas não agir com esse propósito, porque perde também o sentido da caridade. Porque quando nós buscamos levar ao outro o conforto, o alívio do sofrimento, é porque nós enxergamos no outro um irmão que necessita de ajuda. Olha aí, o sentimento do amor em relação ao outro, aquele que necessita de algo. Esse é o aprendizado, é isso que o Pai espera da gente, que nós possamos melhorar os nossos sentimentos. Quando nós olhamos para o outro, nós temos empatia pelo que o outro está necessitado, está sentindo. Esse é o sentimento da fraternidade e da irmandade, que Jesus nos ensina quando diz de amar o próximo como a si mesmo, se colocando no lugar do outro, enxergando no outro um filho de Deus, nosso irmão, que está passando por alguma necessidade e precisa de ajuda. Não podemos esquecer que todos nós estamos sujeitos a isso, nessa existência. Porque tudo que nos acontece serve de aprendizado. Se hoje nós estamos numa condição confortável, estamos aprendendo e tendo a oportunidade de poder auxiliar alguém que necessita. Mas amanhã ou depois, no entreveiro da vida, pode surgir que nós estejamos no outro polo, necessitados de ajuda. Tudo é aprendizado. Então também nos ensina aqui, nessa passagem, sobre a necessidade de não darmos alarde daquele bem que nós recebemos. Numa outra passagem aqui que nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, também no Evangelho de Mateus, um leproso se aproxima de Jesus e diz: Senhor, se quiser me curar, se quiser, pode me curar. Jesus diz: eu quero. Nesse instante,
Aquele leproso tem as suas chagas todas curadas instantaneamente. Jesus dá uma recomendação a ele: guardai-vos de falar disto a alguém. Ou seja, não sai por aí falando do bem recebido. Esse é um grande ensinamento. Mas Jesus em seguida diz: olha, guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide-vos mostrar aos sacerdotes. Era necessário, porque como ele estava com uma doença muito grave na época, ele era banido da sociedade, ele não podia conviver ali na cidade. E os sacerdotes eram aqueles que tomavam conta dessa administração. Então, uma vez curado, ele tinha que se apresentar aos sacerdotes, e sendo constatado que ele estava com a saúde perfeita, ele seria retomado, reintegrado naquela sociedade. Então, por isso, vai até os sacerdotes, mostrai a eles. Foi esse o significado daquele tempo. Compreendemos isso. O ensinamento para nós, em todos os tempos, é para que aquilo que nós recebemos, a graça recebida, a ajuda recebida, não precisamos ficar dando alarde sobre isso também. É lógico que a gratidão, ela é muito importante em nossa vida. A gratidão é o reconhecimento do bem que nós recebemos. E não há gratidão mais efetiva do que para aquele que recebeu o bem, faça uma oração, agradecendo o bem que recebeu. Talvez nem saiba quem fez aquele bem a ele. Lembrando dos ensinamentos de Jesus, aquele que pratica caridade muitas vezes não vai nem aparecer. Aquele que recebeu não sabe de onde veio, mas ele está grato por aquilo que recebeu e vai fazer a oração em gratidão pelo bem recebido. A oração, o sentimento irradiado pelo bem recebido, vai atingir, vai chegar naquela pessoa que fez a caridade sem se identificar. Vai chegar naquela pessoa. Esse é o bem que nós podemos esperar e aguardar, porque o Pai sabe de tudo que nós fazemos. Grande ensinamento nesse início de estudo que nós estamos fazendo: fazer o bem sem ostentação. Aqui também nós recebemos o ensinamento de muitas vezes é necessário tomar cuidado da maneira de se fazer o bem para o outro, porque para que o outro não se sinta agredido também. Então, a maneira de se fazer o bem, a maneira de auxiliar aquele que necessita, também é importante, para que ele não se ofenda, né? Muitas vezes a pessoa com uma ajuda financeira, talvez, uma porção de dinheiro assim que ele está precisando naquele momento, aquilo pode ser uma ofensa àquela criatura. Então, pode ser levado a ajuda àquela criatura de uma outra maneira. Cada caso é um caso para se verificar nisso. O importante é nós sabermos que isso também é necessário, a prudência na prática da caridade, para não ofender aquele que recebe. É muito mais para que a gente não pratique a caridade de maneira simulada, ou seja, eu faço de conta que eu estou praticando a caridade de maneira a não dar o alarde, mas eu deixo sempre uma possibilidade de outra pessoa ficar sabendo. E dessa maneira vou receber os aplausos, fazendo de conta: eu nem sabia, né, que vocês ficaram, como vocês souberam dessa caridade que eu fiz, que eu pratiquei, eu agradeço muito, tá? Meus irmãos, é uma hipocrisia que Jesus nos chama a atenção, e nós precisamos verificar isso, tá? Tomando muito cuidado com o nosso gesto, com a nossa atitude, porque às vezes nós estamos dissimulando um ato de bondade, estamos dissimulando. O Pai vê tudo, sabe de tudo, porque não tem como esconder isso, nem de nós mesmos. E
Imagine do Criador, né? Então vamos aprender como praticar a caridade. Este capítulo é extraordinário nesse sentido. Estamos apenas iniciando, né? Só abordamos alguma coisa aqui em relação a fazer o bem sem ostentação. Sabemos que o sentimento do amor para o próximo deve ser efetivado por meio da caridade, mas sem ostentação, buscando o objetivo, que é aliviar o sofrimento e a dor daquele que passa por necessidade, e não os nossos interesses, e não o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Precisamos tomar cuidado com isso. Estamos apenas iniciando. Meus irmãos, chegamos então ao final da nossa exposiçãozinha de hoje, né? E vamos à oração de encerramento. Mestre amigo, nos abençoe e nos fortaleça, que nós tenhamos condições de assimilar esse conhecimento e na efetivação do amor ao próximo que possamos ser sinceros conosco, tendo em vista o alívio do sofrimento daquele que passa por necessidade. Que possamos aprender com os ensinamentos de nosso Mestre Jesus como levar a praticar a caridade em relação ao nosso próximo, porque sabemos que muito nos enriquecemos com isso também. Assim seja. Meus irmãos, esse é o recadinho de hoje. Fiquem na paz de nosso Mestre Jesus. Até o próximo encontro.